Muito boa tarde, amigos e amigas aí do YouTube, do Facebook. Estamos mais uma vez aqui, este dia 23 de março de 2025, com a graça soberana do nosso Deus, agradecido a Ele por mais esta oportunidade que Ele nos concede para mais uma vez estar fazendo esse trabalho em benefício do reino do nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um trabalho evangelístico que possa chegar no corações dos escolhidos de Deus nessa terra. Natalino Galdino, boa tarde, Natalino, meu tio Panquinha, obrigado por estar aí. Deus abençoe de coração, viu? Que Deus abençoe ricamente por estarem aí. E esse é um trabalho que Deus tem nos dado aqui na região de Marialva, né? Estamos sempre aqui, todos os domingos, a partir das 17 horas, para poder estar apresentando este trabalho evangelístico, do qual, graças a Deus, está tendo uma repercussão abençoada, né, em todas as partes aí do Brasil e do mundo. A gente sabe que quem é de Deus ouve o que é de Deus, né? Quero sempre pedir aos irmãos, entrem aí, vão participando do vídeo aí, da minha live, né, dos vídeos aí, tá? E vão compartilhando aí no Store, no Facebook, no YouTube. E sempre lembrando você, meu irmão, minha irmã, se você quiser me encontrar, você vai lá no Facebook, você vai puxar lá HJ Evangelista. Lá você vai me encontrar lá. E se vocês que moram aqui na região aqui, de Marialva, Santa Fé, Quidabama, Mandaguari, Caixa São Pedro, nas regiões todas aqui, povo do Pirapó, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Marumbi, Sarandi, Maringá, vocês que moram na região aqui, precisar de uma ajuda espiritual, é só me procurar aqui em Marialva, vocês vão me encontrar aqui. Tá? Muito obrigado a todos vocês, vão entrando aí, compartilhando, viu? Deus abençoa o povo de Curitiba, os irmãos de Curitiba, né? Ali na pessoa do pastor Francisco Mesquita, né? Que Deus abençoe ele, a irmã Madalena, a Luísa, a igreja ali, os irmãos ali, o irmão José de Souza com a família, o irmão Daniel com a família também, o irmão também José Dolari, também que está fazendo um trabalho excelente ali na região de Campo Largo. Parabéns, irmão José Dolari, que Deus abençoe o senhor também ricamente. E Deus está levantando seus filhos, né? E a gente sabe que quando Deus levanta um homem, Deus levanta mesmo. Isso aí ninguém vai discutir, porque o que é de Deus mesmo, e não tem isso, né? Então, quando Deus levanta um homem, ninguém jamais vai derrubar aquele ministério. Seja ele evangelístico, né? Seja obra, seja um ministério de pastor, né? Tudo. Deus nunca vai deixar que ninguém tire de cena a voz dele. E quando Deus levanta um homem, a gente sabe que o levantar é de Deus, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem cai, mas quando Deus levanta um homem, então aquele trabalho ele vai seguir, porque é a vontade do Pai, né? Carlos Guerra, meu sobrinho Carlos Guerra, um abraço, Carlos Guerra, Deus te abençoe de coração, tá? Você operou aí, né? A minha irmã falou. Estou sempre em oração por você, toda a família aí, viu? Vocês aí em família todos, que são as nossas famílias também, né? Paz do Senhor, meu irmão, sua irmã Rosa e Isaura, estamos no celular do Panquinha. Beijo no coração de vocês, Jesus ama vocês, eu também amo vocês. Tá? Que Deus possa abençoá-los. Fico muito feliz em saber que vocês estão aí, viu? Parabéns! Esta vitória não é minha, é de vocês, tá? Estou muito feliz por ver vocês aí, tá, gente? E mais pessoas vão entrar aí também, né? Com certeza. Quero mandar um abraço pro Reginaldo ali de Anápolis, meu grande amigo Reginaldo. O Domingos ali de Silvanópolis, Tocantins, que está em Mato Grosso. Carreteiro, né? O Júnior, também o Alessandro, né? O João Paulo, também ali de Silvanópolis, né? O João Paulo aí também de Bauru, que é carreteiro também, tá?
O Kleber, meu primo, né? Primo segundo, que é o filho da prima Naide. Carreteiro também, Deus abençoe. Deus abençoe a prima Naide, a tia Cida, todos vocês em família aí, viu? Panquinha, a Isa ali, minha irmã Rosa, que está também ali em Lins. Deus abençoe vocês. Prima Vone, Maria, tá? Também, irmã Diná, irmão Valdomiro, Deus abençoe vocês, os pastores e os ministros, viu? Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Quero mandar um abraço pro meu primo Guilherme ali de Campinas, meu primo William também, jovem dedicado, né? Como a irmã Diná sempre fala, né? É um jovem dedicado. Deus abençoe vocês todos aí, viu? Quero mandar um abraço para a Adriana do Corgo Danta, o esposo dela também, a Tainá, a filha dela, o João Bosco ali também do Tocantins, o povo ali de Silvanópolis, Vinicinho, Mateuzinho, o doutor Denês também, Deus abençoe vocês, todo mundo aí, viu? O Elivão, o Edivan, o Nonato também, todos vocês, gente, que Deus possa vos abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Aurinda de Goiôerê, Deus abençoe a senhora, irmã Aurinda, a senhora é uma serva de Deus também. Luzia da Boa Vista aí também, de Mandaguari, um abraço, Luzia, Deus abençoe você sempre, tá? Você é uma mulher guerreira, uma filha de Deus também, viu? Tá? O Adriano, meu sobrinho, pastor ali de Mandaguari também, um abraço, Deus te abençoe, viu? Irmão José Dolari, ministro da Palavra do Senhor, Deus abençoe. Parabéns, meu precioso, pelo seu trabalho aí, meu irmão, viu? Deus está do lado do irmão aí, não temas, porque Jesus está do lado do irmão aí. Parabéns pelo grande trabalho aí. Manda o nosso abraço em Cristo para esses irmãos aí também, viu? E Deus continue abençoando, meu irmão, o ministério do senhor aí. Parabéns, viu? Uma benção total. Ficamos muito felizes com isso. E é isso que Deus, quando Deus levanta um homem, é isso que Deus levanta. E esse trabalho, ele vai seguir, né? Com toda a certeza do mundo. Um abraço ao irmão Vander, de Presidente Prudente, irmão Vander. Pastor Donizete José Pereira, de Americana, conhecido como Pastor Doni. Foi o meu primeiro pastor, Deus abençoa. E pelo respeito ainda te considero como meu pastor, Deus abençoa, viu? Todo o meu coração. Deus abençoe, irmão José Dolari, obrigado por estar aí, viu? Tá? Eu fico muito feliz, esse é um trabalho que Deus levantou na região aqui. Quero mandar um abraço também, saudação em Cristo, o pastor Mauro Cardoso de Arapongas. Pastor Mauro, Deus abençoa, meu irmão, que Deus abençoe e multiplique o celeiro do irmão aí, a igreja aí também, viu? Ricamente. Irmão Elias Venâncio também ali, o missionário ali de Moçambique, África. Pastor Nelson Mudo da África, Deus abençoe também. Pastor Nelson Mudo, a minha irmã Lurdinha da Espanha, Lindaura também da Espanha. Deus abençoe vocês. Irmão Francisco de Portugal, que Deus possa vos abençoar ricamente. Tá, gente? São tantas as pessoas, né? Mas que Deus recompense cada um de vocês. Irmão José de Dolari disse, Deus abençoe, irmão Hermínio. Amém. Deus abençoe o senhor também. Saudação à preciosa família, tua esposa e todos os irmãos aí, igreja. Que Deus ilumine todos vocês, de todo o meu coração. Tá? Vamos então ler o Salmo 19, irmãos, para que a gente não passe do horário. Nós vamos ler o Salmo 19 aqui, daí nós vamos ler a palavra do Senhor sobre o que Deus vai falar hoje aqui nesta tarde. Tá? Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai de seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles.
e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Irmãos, vamos já entrar na palavra do Senhor já aqui, né, para que a gente não passe do horário, né? Nós vamos ler aqui então em São Lucas 17, versículo 11, uns versículos aqui, né, para que nós possamos falar sobre o assunto da tarde, que nós vamos falar nesta tarde. Carlos Guerra, meu sobrinho abençoado, que a paz do Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Deus estejam na sua vida sempre. Obrigado por estar aí, tá? O tio sempre orou por você sempre, tá? Eu admiro muito, você é um homem trabalhador, um cara guerreiro, lutador. Você e a família aí, né? Deus abençoe vocês, vão subir cada vez mais, tá? Porque se existe uma coisa que Deus ama, é o homem que regaça a manga da camisa e vai à luta. Deus ama. Isso aí tá lá em Provérbio, tá? Lá em Provérbio fala sobre isso aí, que Deus, ele edifica o homem que luta, com toda certeza, viu? Deus abençoe vocês sempre por estarem aí. Maria também de Curitiba, grande Maria Guerreiro, um abraço, Maria. Deus abençoe vocês. A Meire, também a Meire, minha sobrinha, de vez em quando entra aí, né? E tá, sempre aparece aí de vez em quando. Tá, gente? Muito obrigado de coração. Vamos ler então a palavra do Senhor já sem perda de tempo. Lucas 17, versículo 11, que diz assim. Depois nós vamos ler também ali em Hebreus 11, versículo 6. Né? No decorrer da pregação nós vamos falar. Lucas 17, versículo 11. O cabeçalho da leitura diz: cura de 10 leprosos. Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? Disse-lhe, levanta e vai, a tua fé te salvou. Maravilhoso Deus. Só me resta dizer, Pai, o Senhor é o dono da tua palavra. Eu me entrego completamente a Ti nesta hora, meu Deus, como instrumento de Tuas mãos, Deus.
Eu sei que eu não sou digno nem de estar aqui nesse púlpito, Pai, porque também sou um homem rodeado de fraqueza, Deus. Como dizia, né, e sempre falou, o irmão Francisco Mesquita falou numa pregação dele, que se Deus olhar do céu para baixo, Deus não vê um justo. Não vê mesmo, porque não tem ninguém justo. Mas tem aquele que ama a Deus acima de tudo, aqueles que põem suas vidas no altar de Deus, aqueles que estão entregando suas vidas, cada momento, a cada segundo, nas mãos de Deus. Que o Senhor, Pai, abençoe a leitura da palavra do Senhor e que através desta live, Pai, aqueles que estão enfermos possam ser curados, aqueles que estão com o coração ainda fechado para o Senhor possam ser abertos, Pai, à revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor abençoe a palavra, Pai. Amém. Irmãos, então vamos ler. Eu quero repetir somente o versículo 18 e 19 de São Lucas 17. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Bom, nós vamos falar então nesta tarde a fé reconhecida por Deus. Irmão Francisco Venâncio Alexandre está assistindo. Pai do Senhor, meu precioso, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, por estar aí, viu? Meu muito obrigado de coração. Que Deus recompense você por estar aí, meu irmão. Receba as bênçãos do Senhor Jesus Cristo aí e seja abençoado como sempre foi. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos falar a fé reconhecida por Deus. Então, a gente notou aqui, irmão, né, que daqueles 10 leprosos ali que pediram socorro para Jesus ali, foram 10 vidas ali, 10 homens, 10 pessoas ali, né, que pediram para o Senhor: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Agora, daquelas 10 pessoas, irmão, somente uma daquelas pessoas voltou, glorificando a Deus, e pôs o rosto em terra. Então aquilo ali, irmão, era um vaso escolhido por Deus. Ali era uma fé, irmão, que tem o reconhecimento de Jesus. Por isso Jesus disse para aquele homem, e disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. É como aquela mulher, irmão, que tinha aquele fluxo de sangue. Aquela mulher, ela tinha uma fé tão grande, irmão. Isso é esse tipo de fé que Deus reconhece, irmão. Porque existe vários tipos de fé nesse mundo, irmão. Existem muitos tipos de fé nesse mundo. Mas somente uma fé Deus reconhece. Que é aquela fé, irmão, que está ligada nele. Somente um daquelas pessoas, daqueles 10 homens que estavam ali, voltou glorificando a Deus e pôs o rosto dele em terra. Aquilo ali, irmão, era um vaso escolhido por Deus. Aquilo ali era uma alma escolhida por Deus. Aquilo ali era uma fé genuína, irmão. Lu Oliveira, Rudinha, minha maninha, minha irmã caçula, Deus abençoe, minha irmã. Beijo no teu coração, saudade de você. Deus te abençoe por estar aí, minha irmã. De todo o coração eu agradeço. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por estar aí. Então você vê, irmão, que dentro de 10 pessoas, somente um voltou glorificando a Deus. Então aquilo ali é uma fé, irmão, que Deus reconhece. Existem muitos tipos de fé nesse mundo, irmão. Tem pessoa que tem fé que vai comprar uma fazenda. Você tem fé que você vai conseguir um emprego. Isso também é fé que Deus abençoa assim. Tá. Existem muitos tipos de fé nesta terra, mas somente uma fé verdadeira e genuína, irmão, é aquela fé que Deus vai reconhecer. Somente essa, irmão, é que chama a atenção de Deus e muda até a mente de Deus. É a fé. E quando você tem fé em Deus, você toca em Deus.
Dulce Penido está assistindo. Um abraço, Dulce. Deus te abençoa. Você, teu esposo, seus filhos aí, toda a família aí. Obrigado por estar aí. Muito obrigado de coração. Que Deus te abençoe. Então você veja bem, irmão. Existe muito tipo de fé nessa terra. A fé, irmão, ela é usada para todos os tipos. Mas existe uma fé verdadeira, irmão, que é aquela fé que toca em Deus. Como Natanael, quando Jesus falou, ó, eu vi você em cima da árvore. Jesus olhou e falou, ó, um israelita onde não há dono. Por quê, irmão? Jesus falou, hoje eu vou pousar lá na tua casa. Aquilo é um tipo de fé, irmão, que chama a atenção de Deus. Como aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Como aquela mulher Ciro-Fenícia. Largou tudo que ela tinha, irmão. Também largou fazenda, largou tudo que tinha. Largou esposo, largou família para trás, para ir cura da cura daquela filha dela. Esse é o tipo de fé, meus irmãos. A fé reconhecida por Deus. É esse tipo de fé que Deus lida hoje. Porque se você fala, eu tenho fé em Deus, mas você não pratica e não busca, irmão, não adianta. Sua fé não vai tocar em Deus. Jesus falou, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos nós, Deus está levando a palavra dele das quatro faces dessa terra, nos quatro cantos dessa terra, Deus está levando a sua palavra. Entre aí, gente, vão participando aí. De coração eu agradeço a todos vocês que estão aí. De todo o meu coração, que Deus os pague, os abençoe, dê recompensa, porque cada um de vocês é um porta-voz de Deus. Agora você pensa bem, 10 pessoas, irmãos, que foram curadas ali. Somente um voltou para trás. E agradecendo a Deus, pôs o rosto em terra. Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. É como aquela mulher daquele fluxo de sangue ali, ó, daquele fluxo de sangue ali. Quando tocou, aquela mulher ela tinha uma fé tão grande, irmão, igual aquela mulher Ciro-Fenícia que eu estava falando dela. Talvez alguma irmã da igreja onde ela congregava falou, não vai não, você vai sofrer, você não vai conseguir. Mas a fé que estava naquela mulher, irmão, não conhecia derrota. E essa fé que está em cada cristão, filho de Deus, também não conhece derrota, irmão. Existem muitos tipos de fé no mundo humano hoje. Tem cara que tem fé que ele vai comprar um carro novo e ele consegue. Tem cara que tem fé e fala, eu vou fazer um cruzeiro com a minha família, e ele vai lutar com fé, ele vai conseguir fazer aquele cruzeiro, vai fazer aquela viagem. Olha, eu quero fazer uma viagem com a minha família. Se ele pôr a fé dele em ação, irmão, ele praticar a fé em ação, ele vai chegar lá. Agora, existem muitos tipos de fé no mundo humano hoje, irmão. Mas somente a fé verdadeira e genuína é a que vai ser reconhecida por Deus. É a que Deus vai reconhecer, irmão. É somente a fé reconhecida que Deus, a fé genuína é que Deus vai reconhecer. É somente a fé reconhecida. Deus vai reconhecer somente a fé reconhecida por Deus. Nós estamos falando a fé reconhecida por Deus. Nós estamos falando da fé reconhecida por Deus, que é aquela que toca em Deus. Entre aí, gente, vão participando, viu? Muito obrigado a vocês sempre por estar sempre aí, tá? Agora veja bem, irmão. Aquela mulher Ciro-Fenícia, aquilo era uma fé, irmão, que não conhecia derrota. O centurião Cornélio, irmão, era uma fé que não conhecia derrota. Quando o centurião Cornélio, você vai lá em, se eu não me engano, tá lá em Atos 10, vai lá em Atos 10, você vai ler lá sobre Cornélio. Aquele centurião de qualidade, irmão. Centurião naquele tempo era os homens que comandavam 100 e centenas de homens ali.
Centurião Cornélio tinha uma fé também, que Deus reconhecia, irmão. Como a mulher do fluxo de sangue, como aquela mulher sírio-fenícia. Tá? É a fé reconhecida por Deus. Somente essa fé, irmão, é a fé que toca em Deus, é que Ele vai reconhecer. Porque se a tua fé não tocar em Deus, irmão, você está batendo à toa. Você está lutando à toa. Talvez você está indo na igreja à toa. Porque se você não tocar em Deus, você está perdendo o seu tempo. Porque Deus vai conhecer, irmão, quem toca nele, mas daqui, ó, daquele âmago da alma. É que você busca aqui, ó, tá no teu coração. Agora veja bem, irmão. Aquela mulher sírio finíssima, irmão, diz que ela acabou com tudo que ela tinha. Diz que ela tinha fazenda, acabou com tudo que ela tinha. Largou marido, largou família para trás para ir em busca daquela filha dela. Ela pôs no coração que se ela encontrasse com Jesus, aquela filha dela ia ser curada. Agora pensa bem, irmão, aquela mulher sírio-fenícia passou por vários sofrimentos, passou por caminhos difíceis, sofreu para chegar aonde estava Jesus. Talvez aquela mulher passou fome. Talvez aquela mulher, o rosto dela ardeu, queimou no sol quente. Talvez aquela mulher tomou chuva pelo caminho. Mas quando ela chegou onde estava Jesus, ela falou: mestre, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, que está miseravelmente endemoniada. E aí? E quando Jesus olhou para ela, falou: eu não fui enviado para você. E aí, irmão? E aí o teste da fé, irmão, é aquela fé que toca em Deus. Quando ela chegou em frente de Jesus, irmão, ela foi rejeitada. Ela falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha filha que está miseravelmente doente ou endemoniada. Quando aquela mulher chegou, irmão, na frente de Jesus, Jesus falou: olha, eu não fui enviado para você. Em outras palavras, na Bíblia está falando, né? Ele falou: olha, não convém pegar o pão, né, dos filhos do reino e deitar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, irmão, ela tinha uma fé tão grande que ela olhou para Jesus. A fé dela tocou em Jesus. Ela falou: olha, Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para ela: ô mulher, seja feito conforme a tua fé. A partir daquele momento, irmão, a filha dela ficou curada. Porque, irmão, essa é a fé reconhecida por Deus. Você tem que tocar em Deus com fé, irmão. Você tem que buscar com fé mesmo, aquela fé que brota daquele compartimento do seu coração. É aquela fé que você vê Deus operando na tua vida, no seu dia a dia. Eu vejo Deus, irmão, guiando meus passos, todos os dias. Quando eu deito, falo: meu Deus, permita que eu levante amanhã cedo, Pai. Concede uma noite abençoada de sono para mim, Pai, e toda a minha família, e todos os merecedores nesta terra. E quando eu levanto, eu agradeço: Pai, guia meus passos, porque a 100 metros diante de mim eu não conheço o perigo que está diante de mim. Na hora que eu levanto, o perigo já está diante, mas Deus, Ele livre, irmão. Porque, irmão, você tem que buscar aquela fé que vem do âmago da tua alma, daquele compartimento do teu coração. É a fé reconhecida por Deus. Aquele samaritano, irmão, voltou glorificando a Deus, porque Deus reconheceu a fé dele. E aquela mulher, irmão, que tinha aquele fluxo de sangue? Ela tinha uma fé tão grande, irmão, que ela falou entre elas: se eu tão somente tocar na orla. Ela não quis nem tocar no corpo de Jesus, não, irmão. A fé daquela mulher, irmão, era tão grande que ela falou: se eu simplesmente tocar na orla do vestido dele. Porque naqueles tempos, irmão, aquele povo oriental daquela região lá, né, eles andavam com aquela orla comprida atrás de Jesus. Ela simplesmente, irmão,
Ela simplesmente falou pela fé dela: se eu tocar na orla do vestido dele, eu tenho certeza que eu serei curado. Que eu serei curado, irmão. Essa é uma fé, irmão, reconhecida por Deus. Você tem que tocar em Jesus, irmão, com fé. Porque se você não tocar com aquela fé verdadeira, irmão, é a mesma coisa que você está batendo num tamborim, fazendo barulho à toa, mas não vai fazer efeito nenhum. Você pode ir na igreja 10.000 vezes se você quiser, irmão. Você pode ir na igreja todo dia, você pode tomar santa ceia, você pode comungar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tocar em Deus, irmão, se a sua fé não estiver ligada em Deus, como diz lá em São Mateus, o que ligar na terra será ligado no céu, mas o que desligar na terra será desligado no céu. Se você ligar em Deus aqui na terra, Deus vai te ligar no céu também. Só que se você afastar de Deus aqui na terra, então você vai ser desligado lá em cima também. Jesus, no meio daquele aperto, porque onde Jesus passava, a multidão se aglomerava. Porque ali vinham as pessoas para ser curadas, os leprosos para ser curados. Todo mundo queria ver Jesus. E os discípulos, mestre, o povo está te apertando. Mas de repente aquela mulher, irmão, veio se arrastando. Ela veio se arrastando e tocou simplesmente na orla de Jesus. Aquele fluxo de sangue, irmão, estancou na hora. Parou na hora. Jesus sentiu. Jesus viu e falou: olha, alguém me tocou. Os apóstolos falaram: não, mestre, é porque a multidão tem muita gente no meio do Senhor Jesus. Falou: não, esse toque que tocou em mim é um toque diferente, irmão José Dolari, irmão Francisco Mesquita, pastor Mauro Cardoso, foi um toque diferente. Missionário Elias Venâncio, foi um toque diferente. Pastor Nelson Modo, foi um toque diferente. Foi aquele toque de fé, irmão. É aquela fé que Deus reconhece, é aquela fé reconhecida por Deus. Mestre, o povo está apertando o senhor demais, o senhor está ficando fatigado. Ele falou: não, esse toque que tocou em mim é um toque diferente. E é assim que você tem que tocar em Deus, irmão, é através da sua fé. É você reconhecer que existe um Deus verdadeiro, irmão, que está guiando a tua vida. Em meio a esse caos, esse mundo de pecado em que nós vivemos. Tem muitas pessoas no mundo hoje que diz que tem fé. Que diz que tem fé em Deus. E se não for uma fé genuína, isso não vai tocar em Deus, irmão. Jesus, ele sempre dizia: quem tem ouvido, irmão, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas é eu, é você, nós somos a igreja. Você está entendendo? Então você tem que ter aquela fé reconhecida por Deus. Para que a tua vida vai bem nessa terra, irmão. Para que Deus possa operar através de você. Se você for para um câncer caia por terra, ele vai cair. Se olha para uma pessoa e fala enfermidade, caia por terra. Mediante a fé daquela pessoa, aquele mal vai desaparecer, irmão. Entra aí, gente, vamos participando. Vão entrando aí, vão participando. Francisco Costa está assistindo. Deus abençoa, Francisco Costa. Forte abraço. Deus ilumina teus passos, meu irmão. Você está entendendo, irmão? Então é uma fé, irmão. É uma fé que toca em Deus. Se você não tiver aquela fé que toca em Deus, irmão, não vai adiantar. Você pode brincar de ser igrejeiro, você pode ir na igreja todo dia, você pode fazer o que você quiser, irmão. Mas se você não deixar a tua fé, irmão, se você não tiver aquela fé que toca em Deus, você não dedicar, não entregar os teus caminhos ao Senhor a cada momento, a cada segundo, e caminhar com Deus e deixar Deus operar da sua vida, irmão, você não tem aquela fé reconhecida por Deus. A gente sabe tantas passagens na Bíblia, aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, Jesus falou para os discípulos dele: mas esse toque que tocou em mim é um toque diferente, saiu virtude de mim. O Senhor falou: saiu virtude de mim.
Porque, irmão, Jesus viu que ali era uma fé. Era uma pessoa de fé que tocou nele. Ele disse, saiu virtude de mim. Porque Jesus sabia que uma pessoa tinha tocado nele e que alguém tinha sido curada. Até que Jesus foi caminhando, ele falou, quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E foi caminhando e a mulher caminhando atrás. Até que a mulher chegou na frente dele. Ele falou, mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Essa é uma fé, irmão, reconhecida por Deus. Essa é a fé, meu irmão. E somente a fé genuína e verdadeira, irmão. A fé pura. Sem falsidade. Sem mistificação. Sem maldade. Uma fé verdadeira, irmão, que vai tocar em Deus. Se não for desta maneira, não vai tocar nele. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, irmão. Você pode fazer o que você quiser. O apóstolo Paulo falou isso. Ele falou, o apóstolo Paulo falou, olha, você tem que ter aquela fé, irmão, que se você chegar na beira do mar, falar, ó, pedir para uma montanha, falar, passa do outro lado, se você não duvidar, ela vai passar, porque o Senhor Jesus Cristo falou isso. E se você tiver esta fé, isso vai acontecer. Essa é a fé, irmão, reconhecida por Deus. Essa é a fé reconhecida por Deus. Aqueles que têm fé genuína estão separados com Deus na sua palavra. E através desse povo, irmão, é através dessas pessoas que Deus está trabalhando agora nesse tempo do entardecer. Quero mandar um abraço também para o pastor João Bispo, ali de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abraço, pastor João Bispo. O senhor também é um homem de Deus, viu? Deus abençoe ricamente, tá? Que Deus ilumine os passos do irmão, tá? Onde quer que o senhor for, que Deus guie os passos do irmão aí, viu? Quero cumprimentar os irmãos ali também do Pará, os irmãos de Redenção, os irmãos de Castanhal ali no Pará, os irmãos da Bahia, né? Tem irmãos em todas as partes do mundo aí, gente. Que Deus possa abençoar todos vocês ricamente. Agora, irmão, veja bem aqui. Nós vamos ver aqui em Hebreus 1 e o versículo 6. Hebreus 11, em Hebreus 11, o versículo 1 e o versículo 6, para você ver o que é a fé. Veja aqui, Hebreus 11, versículo 1, olha o que fala aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Irmão, se você não tiver fé, você não vê Deus. É como aquela Aurinda de Oliveira, irmã Aurinda de Goiôerê. Deus abençoa. Deus ilumina os passos da senhora, minha irmã, de todo o coração. Como tem uma mensagem que o irmão Brana pregou, eu não me lembro a mensagem titulada que ele pregou, mas ele pregou numa mensagem dele, que tinha um homem que chegou na igreja onde ele estava pregando, e aquele homem começou a desafiar o irmão Brana. Ele falou para o irmão Brana assim, falou, ó, eu não creio que o senhor é um homem de Deus. Eu não creio que Deus está no senhor, reverendo Billy. Ele falou, olha, eu não acredito em nada disso que o senhor está falando aí, reverendo William Branham. O irmão Branham olhou para ele e falou, claro, não, isso aí não veio para você, como que você vai ver? Agora, se você não tiver fé, como que você vai ver Deus, irmão? Se você não tem uma fé reconhecida por Deus, como que você vai ver Deus? Eu vejo Deus. Eu estou falando diante de um altar de julgamento, eu vejo Deus. De que maneira eu vejo Deus? Vejo Deus me abençoando todos os dias da minha vida. Vejo Deus no meu deitar, no meu levantar, na minha entrada e na minha saída. Vejo Deus abençoando a mim, abençoando a minha família, abençoando a minha vida cotidiana, abençoando o meu pão de cada dia. Eu vejo Deus guiando meus passos. Vejo Deus fazendo milagre para mim na minha frente, assim, ó. Por quê? Porque eu sei que Ele está aqui, ó. Eu estou carregando Ele naquele compartimento do meu coração. Essa é uma fé genuína, irmão. É uma fé reconhecida por Deus. Agora você veja bem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
O homem falou para o irmão Branham, falou, irmão Bill, eu não creio que Deus existe, porque eu nunca vi ele. O irmão Branham falou, claro que você não vai ver, porque se você é um incrédulo. Se você é um incrédulo, irmão, como que Deus vai operar na sua vida? Se você é um incrédulo. Se você crê em Deus da boca para fora, irmão, isso não vai fazer efeito na sua vida. Põe isso na tua mente. Deus nunca vai caminhar com uma pessoa que tem dúvida nele, não. Deus não vai caminhar atrás de uma fé, irmão, que fica duvidando das coisas de Deus, não. Porque uma fé verdadeira nunca duvida das previdências de Deus. É assim que Deus trabalha, irmão. Essa é a fé reconhecida por Deus. Adriano Oliveira, meu sobrinho, de Mandaguari, o pastor aí da igreja. Deus abençoe, Adriano. Obrigado. Deus te abençoe. Você é um santo homem de Deus também, meu sobrinho. Parabéns aí. Você é um pastor abençoado por Deus também, ó. Parabéns pelo seu trabalho. O tio sempre está lembrando de você nas minhas orações, viu? O tio ama muito vocês aí, tá? Abraço para você aí, para Simone, todos vocês aí. É meu sobrinho, filho do meu irmão que partiu. Que Deus o tenha, meu irmão, na glória. Parabéns aí, Deus abençoe por estar aí. Então, irmão, como que você vai ver Deus se você não tem fé nele? Porque é somente através da fé, irmão, que Deus pode operar. E se você não tem fé em Deus, irmão, se a tua fé é uma fé manufaturada, é uma fé, irmão, achada, que você achou e pegou, aquilo não vai fazer efeito diante de Deus. Você tem que ter uma fé genuína e verdadeira, irmão, para que a fé seja reconhecida por Deus. É somente dessa maneira, irmão, que Deus vai trabalhar. O irmão Branham conta também numa mensagem dele, que quando aquele navio estava vindo, nesse estado na Europa aí, num lugar, eu não me lembro o lugar que o irmão Branham falou, aquele navio, ele estava vindo para atracar no cais, no porto. E de repente levantou uma grande tempestade ali dentro daquele mar. Aí os comandantes, o comandante do navio lá, falou para a banda, ó, vocês agora começam a tocar lá mais perto de Deus eu quero estar. E vamos diante. Aqueles que for católico, vamos rezar. Aquele que for crente, vamos orar. Porque está vindo uma tempestade no mar aí. Se dentro de 15 minutos nós não chegar no cais, nós vamos para o fundo do mar. Os católicos começaram a rezar, irmão, e os crentes começaram a orar. Porque é o mesmo resumo. Rezar e orar é o mesmo resumo. Porque Deus é um único Deus. Mas é aquele Deus, irmão, que você tem que ter uma fé genuína para que a sua fé seja reconhecida por Deus. E todo mundo ali começou a orar, a rezar. E de repente o comandante chegou perto de uma mulher lá, ela estava cantando hinos lá e louvando a Deus. O comandante chegou perto daquela mulher, falou para ela assim, falou, ô minha irmã, você não vai orar não, você não vai rezar? Porque se dentro de 15 minutos nós não conseguirmos atracar lá no cais, nós vamos estar no fundo do mar. Aquela mulher olhou para o comandante e deu risada. Falou, ô glória a Deus, comandante. Se dentro de 15 minutos esse navio não chegar lá no porto e ele estiver no fundo do mar dentro de 15 minutos, irmão, eu vou encontrar com a filha minha que está lá na glória, aleluia, irmão, essa é a fé reconhecida por Deus. Eu vou encontrar com aquela filha minha que está na glória, que partiu para a glória. E se chegar no cais, nós vamos estar salvos também, irmão. Isso é uma fé, irmão, reconhecida por Deus. Você está entendendo, irmão? Essa é a fé que toca em Deus. Aqui em Hebreus 11, versículo 6, diz assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa é a fé, irmão, que toca em Deus. Essa aí, irmão, é a fé que toca em Deus. Você tem que ter essa fé.
Essa é a fé verdadeira e reconhecida por Deus, meus irmãos. Para mim, meu irmão, não importa onde você busque Deus. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que eu faço aqui, ó. Para mim não importa onde você esteja buscando Deus. Deus vai olhar é aqui, ó. É aquele compartimento no nosso coração é que Deus vai ver, irmão. Deus vai ver se você está ligado nele ou não está. Porque se você estiver fingindo que você teme a Deus, que você tem fé em Deus, irmão, isso não vai adiantar, essa fé não vai tocar em Deus. Essa fé compartilhada aí não vai tocar. Porque se você compartilhar a sua fé, irmão, com as coisas do mundo, irmão, Deus não vai tocar em você. Você tem que ter uma fé genuína. Mauro Cardoso está assistindo. Deus abençoe o pastor Mauro Cardoso, de todo o meu coração. Deus abençoe. Obrigado por estar aí, pastor. Todo o meu coração. Deus abençoe a igreja, a tua família aí, viu? Saudação a toda a igreja aí. Paz do Senhor Jesus, meu irmão Hermínio. Deus abençoa. Deus, palavra abençoada. Amém, irmão. Toda honra, toda glória a Ele, ao nosso Deus para todo sempre. Então, irmão, a fé, irmão, ela não conhece derrota. Não conhece, irmão. Quem tem fé, irmão, está caminhando por fé. Ainda que você entre no meio de uma trincheira. Ainda que você entre no meio de uma guerra. Deus, Ele vai te livrar. Como Ele livrou Daniel na cova dos leões. Como ele fez aquela funda na mão de Davi, derrubar aquele gigante filisteu. Essa é a fé reconhecida por Deus, irmão. Essa é a fé que toca em Deus. Essa é a fé, irmão, que chega a mudar a mente de Deus. Eu me lembro quando nós fazíamos o programa na Rádio Nova Sumaré, acompanhando o pastor Donizete, nosso primeiro pastor ali de Americana. Ele sempre falava que a fé tem pelo no peito, a fé não conhece derrota, irmão. E um homem que caminha com Deus, irmão, ele vence tudo porque é Deus que está nele. É Deus que está nestas vidas, irmão. E nesse tempo do entardecer, irmão, os cristãos estão caminhando por fé. Está vivendo no meio de uma grande turbulação de pecado, irmão, por todos os lados. O mundo corrompido no pecado. Eu sempre falo, irmão, que o sistema mundial hoje está caindo dentro de um grande vulcão negro e o povo não está percebendo. A pessoa fala, eu tenho fé. Eu tenho fé. Irmão, se você estiver agradando o mundo, você não pode agradar a Deus. Você tem que ter o coração limpo, irmão. Jesus disse lá em São Mateus 5, nas Beatitudes, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é isso que Deus faz, meu irmão. Deus só pode manifestar através dos seus filhos nesta terra. Deus só pode manifestar através dos seus filhos nesta terra. É só através dos seus filhos que Deus pode manifestar nessa terra, irmão. Se não for através dos seus filhos, Deus não manifesta, não. Mas é através de uma fé reconhecida por Deus. Veja, lance seu pão sobre as águas. Algum dia retornará a você. Veja, lance seu pão sobre as águas. Algum dia retornará a você. Semeia a semente correta. Você terá a colheita correta. E se você tem uma fé genuína, irmão, você vai colher o reino de Deus. Se você semear a semente errada, você colherá coisas erradas. Você não pode ir ao leste
e a oeste ao mesmo tempo. Ou toma um caminho ou outro. Você ou está apontando para Deus nesta manhã, com tudo que você tem, olhando para Ele. Ou você está apontando para o outro lado, para o outro caminho. Algumas vezes você pensa que você está indo no caminho correto, quando em realidade está errado. Porém, você não pode ir para a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Você sairá. Se você se dirigir para a esquerda, você chegará à esquerda. Se você se dirigir para a direita, você chegará na direita. Nada pode evitar que você chegue a algum lugar correto. Vê? Pode parecer que você está enganado, porém você vai pelo caminho correto. Siga o compasso. O compasso é o Espírito Santo. O polo magnético do norte mantém essa agulha apontada exatamente para o norte. Não é maravilhoso a eletrônica do ar? Eu estava parado perto do Polo Norte há alguns anos. E aqui você vê luzes nórdicas passando aos relâmpagos de luzes amarelas e verdes na escuridão da meia-noite, que alumiam tanto quanto está iluminada este salão. Eu pensei que ali na América Central, ou que qualquer lugar, esta agulha apontará exatamente para essa agulha apontará exatamente para esse polo magnético, guiará para o norte em cada ocasião. Oh, que glorioso é que tenhamos um sistema magnético na glória. Um sistema magnético na glória. Uma fé genuína reconhecida por Deus, irmão. É o magnético que vai ligar você com Deus. E cada homem que tem sido feito um compasso para guiar através da vida, o apontará para Jesus Cristo, tão certo como estamos aqui assentados na igreja hoje. A fé é reconhecida por Deus, meus irmãos. Essa é a fé que Deus vai reconhecer. É uma fé que não tem derrota, irmão. Um homem que caminha com Deus, irmão, nada vai perturbar ele, não. O diabo pode tentar, irmão, levantar quantas armas do inferno ele tiver. Ele nunca vai acertar um filho e uma filha de Deus nessa terra. Não vai, sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo faz sombra sobre seus filhos nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Não, irmã Aurinda? A senhora não conhece derrota, porque a senhora é uma mulher de Deus. Pastor Mauro Gonçalves, o senhor também não conhece derrota. Irmão Francisco, o senhor também não conhece derrota. Pastor Donizete, o senhor não conhece derrota. Irmão José Dolario, o senhor não conhece derrota. Eu não conheço derrota. Porque o Deus que está em mim é o Deus forte, irmão. É o Deus que jamais perdeu uma batalha. Em sua maravilhosa palavra agora, no capítulo 19, não perca, é no capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Desejo que você ouça com cuidado enquanto lemos. Tenho, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quão maravilhoso! Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, a fé verdadeira, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que o Senhor Jesus conceda a resposta, a palavra, que vocês gostam da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Já estou encerrando aqui, já, irmãos.
Já estou encerrando aqui já. Estou lendo uma mensagem véu adentro aqui que Deus pregou através do grande irmão Branham. Tá? Parágrafo 69. Agora, nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé. Tem que ter um lugar sólido onde descanse. Vocês sabem disso. E o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo, pode descansar sua fé ou suas, é na imutável palavra de Deus. Na imutável palavra de Deus é que o cristão descansa. Não pode descansar sobre areias movediças da teologia humana ou da doutrina, ou sobre alguma filiação com alguma igreja, mas um verdadeiro crente, sua fé reposa solidamente, sem variação, à medida que ele se aproxima da palavra de Deus. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Essa é a fé reconhecida por Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a fé reconhecida por Deus, meus irmãos. Já estou encerrando aqui, irmãos. Já estou encerrando já, tá? Eu dizia, a fé cristã está baseada completamente em repouso. Isso é correto. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com coisas. Um cristão reposa, tudo tem terminado. Tudo termina para o crente no Calvário. Isso é o correto. Pode vir a enfermidade e ocorrer decepções, mas o cristão está em repouso, conhecendo isso, que Deus é capaz de guardar o que Ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade nem morte, não há fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estamos em repouso. Deixa o velho barco que se mova onde quer que a âncora estiver, irmão. Tá? Eu já vou encerrar já porque não tem mais tempo. Mas o irmão Branham estava contando uma viagem que ele fez com um avião, quando ele estava voando baixo em cima do mar, quando levantou a tempestade no mar. E aquele navio ia para lá e para cá, mas o navio não saía do lugar. Passava água por cima e o navio estava firme. O capitão falou assim, olha, ele tem uma sonda dele, um cabo de aço que está ancorado lá na rocha, numa pedra lá, irmão. E dessa maneira está o cristão ancorado na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Essa é a fé reconhecida por Deus. Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês que ficaram comigo até agora. Meu muito obrigado de todo o meu coração, que Deus possa abençoá-los. A todos e todas que entraram aí, vocês que não entraram também. Grande Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a fé, Pai, vem pelo ouvir pela palavra do Senhor, mas guardar naquele compartimento do coração, Pai, onde o Senhor pode operar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, até domingo que vem, querendo Deus, se for da vontade dEle, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que Deus te abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que entraram aí. E aqueles que não entraram também, que Deus possa abençoar de igual modo, mesma coisa, eu peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto e a paz no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até domingo que vem. Amém.